Comece pelo início. Seu problema é superar a defasagem entre o ponto em que se encontra agora e as metas que pretende alcançar. Yarl Nightingale. Suponha que fará uma longa viagem pelo país. Sua primeira medida seria escolher seu destino e depois comprar um mapa para decidir a melhor rota. A cada dia de viagem, antes de botar novamente o pé na estrada, você trataria de procurar no mapa o ponto aonde chegou e seu destino nas horas seguintes. Na vida também é assim. Uma vez que tenha decidido seus valores, sua visão, sua missão, seu objetivo e suas metas, o próximo passo consiste em analisar seu ponto de partida. Exatamente onde você se encontra hoje e como está se saindo em cada uma das áreas importantes de sua vida, especialmente no que se refere às suas metas. Pratique o princípio da realidade. Jack Welch, que por muitos anos foi diretor executivo da General Electric, disse que o requisito mais importante da liderança é o princípio da realidade, e definiu-o como a capacidade de enxergar o mundo como ele realmente é, e não como gostaríamos que fosse. Sempre que abria uma reunião para discutir algum problema ou meta, ele fazia a pergunta: qual é a realidade? Peter Drucker refere-se a esta qualidade como honestidade intelectual, encarando os fatos exatamente como são antes de tentar resolver um problema ou tomar uma decisão. Abraham Maslow escreveu que a principal qualidade da pessoa que está sempre realizando algo é a capacidade de ser totalmente honesta e objetiva consigo mesma. O mesmo acontece com você. Se deseja ser o melhor que pode ser e conquistar o que realmente é possível para você, é preciso que seja exageradamente honesto consigo mesmo quanto a seu ponto de partida. E preciso que pare e analise a si mesmo em detalhes para perceber exatamente onde se encontra hoje em cada área. Comece pelo início. Um exemplo: se você decide perder peso, a primeira coisa que deve fazer é se pesar. Daí para frente, terá sempre este peso como referência para saber se está ou não avançando em direção à sua meta. Se decide dar início a um programa de exercícios, o primeiro passo é determinar quanto se exercita atualmente, quantos minutos por dia e por semana dedica aos exercícios, e com que intensidade. Que tipo de exercícios faz atualmente? Qualquer que seja a sua resposta, é importante que seja a mais exata possível. Poderá, então, usar a resposta como ponto de partida e traçar seus planos futuros de exercícios com base nela. Estabeleça seu rendimento por hora. Se você quiser ganhar mais dinheiro, a primeira coisa a fazer é sentar para calcular exatamente quanto você está ganhando agora, quanto ganhou no ano passado e no ano retrasado, quanto ganhará este ano, quanto está ganhando por mês. A melhor medida de todas é o quanto você ganha atualmente por hora. Você pode estabelecer seu rendimento por hora dividindo sua renda anual por 2.000, o número aproximado de horas que trabalha por ano. Melhor ainda, pode dividir sua renda mensal por 172, número de horas que trabalha, em média, por mês. Muitos dos meus clientes de treinamento calculam seu rendimento por hora a cada semana para compará-la com as das semanas anteriores. Estabelecem, então, uma meta para aumentar o valor do que fazem a cada hora e, com isto, elevar sua renda. Você deveria fazer o mesmo. Rigor com tempo e finanças melhora o desempenho. Quanto mais rigorosos e precisos forem seus cálculos a respeito de sua renda, ou em qualquer outra área, tanto melhor e mais rapidamente poderá melhorar em cada uma delas. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa em termos de salário mensal e anual. São medidas difíceis de analisar e aumentar. Em contrapartida, a pessoa de alto desempenho pensa em termos de rendimento por hora, passível de sofrer aperfeiçoamentos a cada minuto. Como você é o presidente de sua própria empresa de serviços pessoais, deve considerar que faz parte de sua própria folha de pagamento. Imagine que está pagando a si mesmo por hora de trabalho. Seja tão exigente consigo mesmo quanto seria com alguém que estivesse trabalhando para você. Recuse-se a fazer qualquer coisa que não pague o valor hora que deseja. Seu valor líquido atual. Se estabeleceu uma meta financeira de longo prazo, o próximo passo será determinar exatamente quanto você vale hoje, em termos financeiros. Se seu objetivo é ficar milionário nos próximos anos,
Você precisará calcular exatamente quanto conseguiu acumular até hoje. A maioria das pessoas mostra-se confusa ou desonesta neste cálculo. Seu verdadeiro valor líquido em dinheiro é o montante com que ficaria se vendesse tudo o que lhe pertence hoje, pelo preço que o mercado estivesse disposto a pagar, e pagasse todas as suas dívidas e contas. Muitas pessoas dão grande valor a seus bens pessoais. Pensam que suas roupas, seus carros, seus móveis e aparelhos eletrônicos valem muito dinheiro. Mas o valor verdadeiro desses bens geralmente não passa de 10% a 20% do preço que pagaram por eles. Faça planos financeiros de longo prazo. Para estabelecer um planejamento financeiro preciso, calcule seu valor líquido hoje e o subtraia de sua meta financeira de longo prazo. Divida o resultado pelo número de anos que pretende levar para alcançar esta meta financeira. Dessa forma, você ficará sabendo exatamente quanto tem de poupar, investir e acumular a cada ano com o objetivo de se tornar financeiramente independente. Sua meta é realista, levando-se em conta o ponto onde se encontra hoje e o tempo que reservou para chegar aonde quer chegar. Se sua meta não for realista, obrigue-se a ser totalmente honesto consigo mesmo e reveja tanto seus cálculos quanto suas projeções. Pratique o pensamento de base zero. Quando começa a planejar seu futuro a longo prazo, um dos exercícios mais úteis de que pode se servir é o chamado pensamento de base zero. Nele, você se faz a seguinte pergunta: sabendo o que sei, existe alguma coisa que eu esteja fazendo hoje que não repetiria se tivesse de fazer de novo? Quem quer que você seja ou faça, existem, em sua vida, atividades e relacionamentos com os quais não se envolveria se soubesse o que agora sabe. É difícil, se não impossível, avançar na vida a se permitir que decisões tomadas no passado retenham. Se existe, em sua vida, alguma coisa com a qual não se envolveria novamente, a próxima pergunta que deve se fazer é: como poderei parar e com que rapidez? Avalie cada área de sua vida. Aplique o pensamento de base zero às pessoas de sua convivência no trabalho e na vida pessoal. Existe algum relacionamento no qual, sabendo o que sabe hoje, não voltaria a ter? Existe alguma pessoa de suas relações profissionais com a qual não se envolveria outra vez? Seja absolutamente honesto consigo mesmo ao responder a essas perguntas. Examine cada aspecto de sua vida profissional e de sua carreira. Existe algum trabalho que, sabendo o que sabe hoje, não voltaria a aceitar? Existe algum aspecto de seu negócio ou de seu trabalho em que não voltaria a se envolver? Existe, em sua empresa, alguma atividade, processo, produto, serviço ou gasto que não voltaria a iniciar, sabendo o que sabe hoje, se tivesse de recomeçar? Depois dessas considerações a respeito de pessoas e do trabalho, analise seus investimentos. Existe algum investimento de tempo, dinheiro ou emoções que não voltaria a fazer se soubesse o que sabe hoje? Se a resposta é sim, como conseguirá deixá-lo para trás? E com que rapidez? Esteja pronto a fazer as mudanças necessárias. Tenho um grande amigo que jogava golfe no colégio e na universidade. Quando solteiro, ele jogava golfe várias vezes por semana. Toda a sua vida estava organizada em função do golfe. E no inverno ele chegava ao requinte de viajar para o sul em busca de campos de golfe sem neve. Com o tempo, ele abriu um negócio, se casou e teve filhos, mas continuava amarrado à ideia de jogar golfe várias vezes por semana, até que o enorme dispêndio de tempo com o golfe começou a afetar seus negócios, sua vida conjugal e seu relacionamento com os filhos. Quando o estresse ficou insuportável, ele parou e fez um balanço de suas atividades. Percebeu que, àquela altura da vida, teria de reduzir drasticamente o golfe para alcançar outras metas que agora eram mais importantes. Ao reduzir o tempo que dedicava ao golfe, voltou a equilibrar sua vida em questão de poucas semanas. Como este princípio poderia ser aplicado a você? Dentre as atividades que mais consomem seu tempo, quais você deveria reduzir ou eliminar? As circunstâncias se modificam constantemente. Nada menos que 70% das decisões que você toma se revelarão equivocadas com o tempo. Quando tomou a decisão ou assumiu o compromisso, provavelmente se tratava de uma boa ideia.
de acordo com as circunstâncias daquele momento. Mas agora a situação pode ter mudado e está na hora de zerá-la novamente. Normalmente, você pode saber se está em uma situação de zerar alguma coisa por causa do estresse que ela lhe causa. Sempre que está envolvida em alguma coisa com a qual não se envolveria se levasse em conta o atual estado de seus conhecimentos, você se sente estressado, irritado e com raiva. As pessoas, às vezes, gastam uma enormidade de tempo tentando fazer com que um negócio ou um relacionamento pessoal dê certo. Mas se aplicar o pensamento de base zero a esse relacionamento, muitas vezes a solução indicada é simplesmente terminá-lo. A única questão que realmente importa é saber se você tem ou não a coragem de reconhecer que estava errado e de tomar as medidas necessárias para corrigir a situação. O que o puxa para trás? Se quiser ganhar determinada quantidade de dinheiro, pergunte a si mesmo: por que já não estou ganhando isto? O que o está puxando para trás? Qual o principal motivo pelo qual ainda não está ganhando quanto deseja? Aqui você também precisa ser absolutamente honesto consigo mesmo. Olhe ao seu redor e veja as pessoas que estão ganhando quanto você gostaria. O que há no comportamento dessas pessoas que é diferente do seu? E capacidades ou aptidões especiais elas já desenvolveram e você não? Que aptidões e capacidades você precisa adquirir para ganhar tanto quanto elas? Se não está certo a este respeito, pergunte a elas. Descubra. É uma questão importante demais para ficar por conta da sorte ou da adivinhação. Defina seu padrão de aptidão. Faça um inventário de suas aptidões. Para começar, identifique as áreas que mais apresentam resultados em seu trabalho. Trata-se daquelas tarefas que você não pode deixar de executar à perfeição para se sair bem no trabalho. Quais são elas? Raramente encontramos, em cada trabalho, mais de 5 a 7 áreas essenciais em matéria de resultados a serem apresentados. Estas tarefas podem ser consideradas críticas. Você precisa ter um desempenho excelente em cada uma delas para executar o trabalho pelo qual é pago. Deve ser bom em todas elas se deseja ganhar tanto quanto é capaz. Eis aqui uma descoberta importante. Sua aptidão mais fraca é aquela que estabelece o nível no qual você pode fazer uso de todas as suas outras aptidões e também aquela que determina a sua renda no campo profissional em que atua. Você pode ser absolutamente excelente em tudo, exceto em uma determinada aptidão importante. Exatamente aquela que o ficará puxando para trás a cada passo que der. Em qual área? Em qual aptidão você é absolutamente o melhor naquilo que faz? Que aptidão ou conjunto de aptidões tem sido responsável, até agora, por seu sucesso em sua carreira? O que você é capaz de fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa ou melhor ainda? Identifique suas áreas mais fracas. Depois de responder a essas perguntas, olhe-se no espelho e pergunte-se: quais são as áreas de aptidões em que sou mais fraco? O que você não faz tão bem assim e que interfere em sua capacidade de fazer uso de suas outras aptidões? O que as outras pessoas fazem melhor que você? Sobretudo, dentre as aptidões que lhe faltam, quais podem ser consideradas essenciais para seu sucesso? Quaisquer que sejam elas, você precisa identificá-las com precisão e honestidade e, em seguida, fazer um plano para melhorar em cada área. Discutiremos esta questão de maneira mais aprofundada em um capítulo posterior. Imagine que está começando tudo de novo. Quando sair em busca de alcançar qualquer meta importante, você deve imaginar que, a qualquer momento, poderia começar sua carreira novamente do zero. Nunca se sinta amarrado por uma determinada decisão do passado. Mantenha-se atento ao futuro. Muitas pessoas, hoje em dia, deixam para trás sua formação, seus negócios, suas áreas de atuação e seus anos de experiência para começar algo completamente novo e diferente. São suficientemente honestas para admitir que na direção que tomaram o futuro é limitado, e estão decididas a tentar alguma coisa em uma área em que as possibilidades futuras são muito maiores. Você deve fazer o mesmo. Ao fazer uma avaliação total de si mesmo e de sua vida, você precisa encarar os fatos de frente, sejam eles quais forem. Como disse Harold Giney, da ITT, os fatos não mentem. Saia em busca dos fatos verdadeiros, e não dos óbvios.
aparentes ou desejados. É dos fatos reais que você precisa para tomar decisões acertadas. Esteja pronto para se reinventar. Examine com rigor sua empresa e sua área de atuação atuais e sua situação agora no trabalho. Passe atentamente em revista sua situação em relação à concorrência no mercado. Em seu esforço para se reinventar, recue um pouco e pense na possibilidade de recomeçar sua carreira do zero, sabendo o que sabe hoje. Imagine que seu emprego e sua empresa desaparecerão da noite para o dia. Suponha que fosse obrigado a tomar decisões completamente novas em relação à sua carreira. Se fosse começar tudo de novo hoje, com sua combinação pessoal de talentos e aptidões, o que seria diferente? Seu bem mais valioso. Seu bem financeiro mais valioso é a sua capacidade de oferir renda, sua capacidade de aplicar seu talento e suas aptidões no mercado. Na realidade, ainda que perdesse sua casa, seu carro, sua conta bancária e seus móveis, ficando apenas com a roupa do corpo, enquanto sua capacidade de oferir renda permanecer intacta, você pode ir em frente e recomeçar a criar uma boa vida quase imediatamente. Sua capacidade de oferir renda é extremamente valiosa, e pode ser tanto um bem que se valoriza quanto um bem que se desvaloriza. Sua capacidade de oferir renda pode aumentar se você sempre investir nela e desenvolvê-la, e poderá diminuir se você se acomodar e confiar em suas realizações passadas. O baú de recursos. Encare a si mesmo como um baú de recursos capaz de fazer muitas coisas diferentes. Você tem uma enorme variedade de aptidões, habilidades, conhecimentos, talentos, formações e experiências. São muitos os trabalhos e tarefas que pode desempenhar ou aprender a desempenhar extremamente bem. Nunca se permita ficar amarrado a uma única especialidade, sobretudo se não estiver satisfeito com o rumo que sua carreira tomou. Ao fazer mentalmente o exercício de começar de novo, como se estivesse iniciando sua carreira, examine também a si mesmo em profundidade. Quais são os hábitos bons que o estão ajudando e aproximando de suas metas? Quais os hábitos ruins que podem estar puxando você para trás? Quais são suas melhores qualidades de caráter e personalidade? Quais suas qualidades mais fracas? Que novos hábitos e qualidades você precisa desenvolver para conseguir o melhor de si mesmo e que planos tem para começar a desenvolvê-los? Quais os hábitos ruins de que precisa se livrar para substituí-los por bons hábitos? Passe do bom ao excelente. Em seu best-seller sobre negócios, Good to Great, do bom ao excelente, Jim Collins afirma que é necessário que você se disponha a fazer todas as perguntas brutais a seu respeito e a respeito de seus negócios para identificar e remover os obstáculos que o impedem de ir em frente. Quais seriam as perguntas brutais que precisa fazer a si mesmo antes de sair de coração aberto em busca de suas metas? Sempre que faço um planejamento estratégico para alguma empresa, começamos a sessão com 4 perguntas. Em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos agora? Reunimos dados e informações de todas as partes da empresa para traçar um quadro de absoluta clareza do nosso ponto de partida, especialmente no que diz respeito a vendas, posicionamento no mercado e lucratividade. Em segundo lugar, perguntamos, em termos ideais, em que ponto gostaríamos de estar no futuro? Tratamos, então, de idealizar e praticar as orientações para o futuro. Imaginamos que podemos transformar a empresa da maneira que quisermos nos anos vindouros, e criamos uma perspectiva perfeita de como ela seria se tivéssemos êxito sob todos os aspectos. Em terceiro lugar, perguntamos, como chegamos aonde estamos hoje? Que coisas fizemos bem? O que faríamos diferente? Quais foram nossos maiores êxitos até agora e como conseguimos obtê-los? Onde foi que fracassamos e por quais razões? Como escreveu George Santayana, quem não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. A quarta pergunta que fazemos e respondemos é sempre a seguinte: o que fazemos agora para sair de onde estamos e chegar aonde queremos? Com base em nossa experiência, quais as atividades que devemos intensificar ou reduzir? O que ainda não foi feito e precisa começar? O que não pode continuar a ser feito? Monte seu próprio plano estratégico. A parte boa disso tudo é que, se respondermos com precisão às 3 primeiras perguntas,
O plano estratégico pode ser traçado com mais facilidade do que se estivéssemos tentando planejar sem ter clareza sobre o ponto em que nos encontramos e como chegamos a ele. Há um velho ditado segundo o qual bem começado é meio acabado. Os médicos dizem que o diagnóstico certo já é metade da cura. Ao tomar o cuidado de avaliar com honestidade cada elemento de sua situação antes de sair em busca de sua meta, você estará economizando meses e até mesmo anos em sua jornada. Em muitos casos, isto obrigará a reavaliar suas metas à luz de um nível mais elevado de análise e conhecimento. Poderá, assim, aumentar espetacularmente a velocidade em que alcança suas metas. Comece pelo início. 1. Defina a realidade de sua atual situação no que diz respeito às suas principais metas. Onde se encontra agora e até onde ir. 2. Aplique o princípio do pensamento de base zero a cada setor de sua vida. Qual a atividade que você exerce atualmente na qual não se envolveria se tivesse de recomeçar sabendo o que sabe hoje? 3. Faça uma completa análise financeira de sua vida. Quanto ganha atualmente e qual seu valor de mercado? Quais são suas metas nessas áreas? 4. Faça uma rigorosa análise de suas aptidões no trabalho. Em que áreas você é bom? Em quais precisa melhorar? 5. Determine com exatidão quanto ganha por hora e o que faz para isso. O que precisará fazer para aumentar seu rendimento por hora nos meses vindouros? 6. Imagine que seu futuro fosse perfeito sob todos os aspectos. O que teria de acontecer para que este ideal se tornasse realidade?